Amém. Podem sentar, amados. A graça e a paz de Cristo a todos. É um prazer estar com vocês aqui, com os irmãos, colegas de ministério, os pastores, nosso bispo Alexandre Ximenes. Eu já fiz essa confissão pessoal a ele, né? Quando eu tive uma formação na Igreja Pentecostal, na Assembleia de Deus, e depois eu tive uma formação na Igreja Presbiteriana, então foi uma mistura muito santa, né? E quando eu cheguei aqui nessa igreja, que eu vi esse termo Pai em Deus, em que os bispos são chamados assim, nosso arcebispo também, nosso patriarca, eu confesso que eu fiquei com um certo preconceito com essa expressão Pai em Deus, uma certa resistência. E por mais que eu tivesse lido sobre o assunto, mas era difícil para mim digerir esse nome, sinceramente falando. Até que eu comecei a me relacionar com o bispo Alexandre Ximenes, a gente conversar, conviver, ser pastoreado por ele. E não foi o estudo do assunto que tirou o preconceito da minha vida desse termo Pai em Deus, mas foi o pastoreio do nosso bispo, de objetividade, de amor prático, não é? Consolo e também puxão de orelha, para a glória de Deus, é bênção do Senhor. Então vamos orar, irmãos, porque o Senhor falou muito conosco através dos louvores. O reverendo Altair, cada dia melhor, glória a Deus por tua vida. E eu sei que ele vai falar ainda hoje com você. Deus trouxe você aqui porque Ele tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Quando eu estava preparando essa meditação, eu disse ao Espírito Santo que essa palavra, eu estava precisando muito dela. Então nós, com a graça do Senhor, seremos abençoados aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos a Tua igreja, o corpo de Cristo. Precisamos que o Senhor, amado e doce, poderoso, Espírito Santo, venha sobre nós agora, para que nós não tenhamos apenas informações a respeito de Ti, mais conhecimento bíblico, ou até mesmo teológico, mas que o Teu Espírito use essas informações para nos transformar, Senhor, para mudar nosso comportamento, para transformar as nossas paixões, para que nós Te amemos mais e que o fruto desse amor saia pelo nosso comportamento, pelas nossas ações redentoras nessa terra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia tem vários nomes para falar do povo de Deus. O povo de Deus é um deles. Israel de Deus, casa de Deus, rebanho de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. São vários nomes que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós como povo de Deus vamos ver. O Dr. James Houston, ele tem uma expressão sobre a igreja que eu acho muito singular. Ele diz que a igreja não é um museu de santos, mas a igreja é um hospital de pecadores. Eu sou muito simpatizante dessa expressão, porque eu estou na igreja há 24 anos. Confesso que eu não saí da igreja por causa dessa convicção de que aqui é um hospital. Porque se nós não olharmos para a igreja como um hospital, nós iremos nos decepcionar, nos frustrar com os erros que nós vamos cometer uns com os outros. Não são apenas os pastores que erram. Os pastores também se decepcionam com as ovelhas. Eu já fiz algumas orações ao Senhor parecidas com as orações do salmista, em que eu disse assim: mas Senhor, Tu escolhe cada ovelha que só a graça, não é? E ao mesmo tempo Ele escolhe cada pastor que só a graça, não é verdade? Como é que pode uma coisa dessa? Só a graça dele para explicar isso. Mas eu também gosto da expressão que diz que a igreja é o exército de Cristo.
Eu sou simpatizante muito dessa expressão também, porque a ideia de exército, ela nos tira da passividade, ela nos tira do comodismo, ela nos convoca a sair da zona de conforto para pegar no leproso, para cuidar do doente, para imitar Jesus nessa terra, para a glória de Deus. Essa carta que Paulo escreveu é um dos maiores tesouros do Novo Testamento. Apesar de pequenininha, alguns comentaristas dizem que ela talvez não fosse ser considerada uma carta, mas um sermão escrito que Paulo deixa de herança para a igreja. Na região da Galácia havia um problema de preconceito. Os irmãos judeus estavam subestimando os gentios. Na região de Éfeso, o preconceito era o contrário. Os gentios estavam subestimando os judeus. E Paulo escreve para trazer à igreja a unidade do corpo de Cristo, mostrando para eles que Jesus Cristo veio para salvar um povo que iria viver para ele, unido em torno da sua mensagem e do sangue do Cordeiro de Deus. E aí ele vai falar sobre vários assuntos, depois as consequências desse evangelho na vida da gente, na família, no trabalho e na nossa relação com o mundo espiritual. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a vida cristã não é uma chácara de férias, mas é uma luta contra o mundo, a carne e o diabo. Nós estamos lutando, irmãos. Nós estamos em uma batalha também. É verdade que a Bíblia tem cenas de jardim, de descanso, de paz, de renovo, mas a Bíblia também tem cenas em que o povo de Deus está lutando, está batalhando. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. E ele dá uma ênfase especial no versículo 13, quando ele diz que nós temos que nos revestir de Deus e da armadura de Deus para nos preparar para o dia mau. A vida cristã, às vezes, tem esse dia, o dia mau. E esse dia mau não significa dizer que é um dia de 24 horas, entende? Pode ser um tempo em que Deus vai nos colocar para enfrentar um exército inimigo. E esse exército inimigo, ele é, abaixo de Deus, a força mais inteligente que existe. A força mais inteligente, que consegue lidar com o homem como nenhuma ciência dessa terra lida. Porque, simplesmente, desde Adão que esse exército lida com a raça humana. E ele conhece as nossas fraquezas, as nossas paixões, as nossas tendências. E para nós enfrentarmos esse exército, irmãos, nós precisamos usar as armas espirituais que o Senhor deu para nós. E as armas espirituais, elas são fruto do amor de Deus para nós, fruto da providência do Senhor para não nos deixar sozinhos nessa batalha, em nome de Jesus. Então eu quero meditar com você hoje sobre esse tema. Aliste-se no exército de Cristo. Amém? Aliste-se no exército do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos aprender para se alistar nesse exército é confiar na soberania de Deus. Primeira coisa, Paulo diz aí, fortaleçam-se no Senhor. Antes de entrar em qualquer batalha, nós temos que ter essa convicção no coração. Deus é soberano, em nome de Jesus. Mateus 4:1 diz assim: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E em Lucas 4:1 o texto diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E a Bíblia tem essas situações em que a gente pergunta, como é que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso com o Filho dele? E nós podemos subentender que Ele faz isso conosco também. Por que Deus pega um filho dele e coloca numa batalha espiritual? E só tem uma resposta, que eu encontrei em toda a Bíblia, sinceramente.
É porque Ele quer que eu e você cresçamos em nome de Jesus. Deus não quer que nós sejamos eternas crianças espirituais. Meninos na fé que vai ficar o tempo todo com aquela perspectiva juvenil do reino de Deus, aquela leitura juvenil das Escrituras. Porque quem é pai aqui sabe muito bem, quando você educa seu filho, se você tem valores cristãos dentro de você, você educa seu filho para ele ser um homem. Porque se você soltar um menino no meio do mundo aí, ele vai ser destroçado pela vida. Se nós soltarmos um menino mimado, uma filha mimada na vida, o mundo vai esmagá-lo. Essa é a realidade da selva de pedra que nós vivemos. É por isso que quando nós recebemos os meninos lá no centro de recuperação, aí existem regras. Para os pais, só podem levar isso na visita. Aí tem pais que levam o que não pode, escondido. Porque o menino manipula. Olha, mas se você não levar, nunca eu saio daqui. E aí eu vou conversar com os pais. Olha, meus irmãos, não pode, vocês não sabem que não pode levar. Às vezes leva remédio controlado, sem autorização médica, para o menino usar, sem acompanhamento médico. E aí uma das coisas que a gente conversa com os pais, a gente diz assim, olha, se você quiser que seu filho cresça, tire o íon da vida dele. Aí a mãe diz assim, o que é o íon? Eu digo é assim, danoninho, todinho, o coitadinho, o bichinho, tire o íon, em nome de Jesus. Porque quando você tira o íon, ele vira um homão, um macho, para assumir responsabilidades, para cuidar do pai, cuidar da mãe, para cuidar da esposa, para trabalhar, para estudar, para enfrentar a vida com força, em nome de Jesus. Porque Deus nos chamou para uma fé ativa no reino de Deus. Precisamos nos colocar não apenas como pessoas que têm a consciência de que não estamos prontos, somos doentes nesse grande hospital, mas misteriosamente Deus chamou esses médicos feridos que somos nós para trabalhar no reino dele. E você hoje está sendo convocado e convocada em nome de Jesus. Confie, Deus é soberano. Se Ele está chamando você, Ele sabe o que está fazendo. Depois Paulo diz, fortaleçam-se no poder de Deus. Além de confiar na soberania de Deus, nós temos que nos tornar amigos e amigas do poder de Deus. Irmãos, para a gente entender isso, o Andrew Murray faz uma pergunta vital para a gente entender a nossa relação com o poder de Deus. E a pergunta é a seguinte, qual é o lugar que o Espírito Santo tem na sua vida? Qual é o lugar que o Espírito de Deus tem na sua relação com o Pai? A reforma protestante, ela deu uma ênfase muito grande na justificação pela fé. E naquele contexto isso era importante, era necessário, porque estava se apregoando a justificação pelas obras, pela penitência e pelas indulgências. Então se fez necessário exaltar a justificação pela fé. Mas houve uma doutrina que os estudiosos dos avivamentos dizem que a reforma não deu tanta ênfase e que essa doutrina é fundamental para a vida cristã, que é o ensinamento a respeito do Pentecostes em nossas vidas. Às vezes você vai conversar com determinados amados irmãos que não sabem o que é isso, Pentecostes. E o Espírito Santo está chamando a mim e a você a ter uma relação saudável com essa palavra em nome de Jesus. Eu entendo que algumas pessoas têm resistência a essa palavra devido aos exageros que existem por aí. As meninices, as criancices espirituais, as coisas que acontecem e que a gente vê que não é o Espírito Santo que está trabalhando. Mas nós não podemos anular a obra do Espírito Santo devido aos equívocos. Porque quando você estuda a história dos avivamentos, você percebe que existiam 3 coisas que aconteciam nos avivamentos. Em primeiro lugar, o Espírito de Deus agia. Em segundo lugar, a carne agia. Pessoas que agiam de forma carnal para tentar imitar a obra do Espírito Santo. Você sabe que isso existe, né? Tem pessoas que vê o outro ali profetizando, curando e falando em língua e quer imitar. Eu já vi um irmão dizer assim, pastor, senti uma inveja santa de fulano. Se for, como é inveja santa, eu nunca vi esse estudo. Mas, porque vê a pessoa sendo usada por Deus. Mas Deus vai usar você do jeito que Ele quiser. Entenda que Deus vai usar uns com profecia, com ensino, outros com cura, outros com intercessão, outros vão servir anonimamente para a glória de Deus. Uma das histórias mais revolucionárias que a gente vai encontrar no céu
São muitos anônimos que não têm seu nome registrado na história humana, que a gente não conheceu e que você vai conhecer santos extraordinários lá na glória celeste, em nome de Jesus. Porque o importante, de fato, é que a gente viva diante de Deus e que Deus saiba. Basta isso. Não precisa mais nada, absolutamente nada. Se o Senhor estiver contigo, se o Senhor souber o que você está fazendo, isso é mais do que suficiente. Nunca queira mais do que isso. Em nome de Jesus. Fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. Paulo também nos traz um outro ensinamento, que é conhecer o nosso adversário. Eu confesso que é verdade que a gente vê pastores, infelizmente hoje em dia, que não têm uma mensagem cristocêntrica. Podemos chamar certos sermões por aí, sermões diabocêntricos. Já viu isso aí, né? Tem cara que prega, meu amigo, a palavra que tem mais presente no sermão dele é Satanás, Satanás. Quando eu era coordenador de um centro que a gente cuidava de meninos de rua lá em Petrolina, aí chamaram um rapaz para ser monitor dos meninos. Aí eu fui entrevistar esse rapaz, entrevistei ele e botei ele para pregar para os meninos. A gente fez um culto e ele foi pregar para os meninos. Os meninos já moravam na rua, tudo maltratado. E aí ele pregou um sermão para os meninos. Rapaz, o sermão dele, eu não me lembro a quantidade de vezes, sinceramente, mas proporcionalmente foi tipo assim, 80% falando de Satanás e 20% de Jesus. E eu chamei ele, eu disse, meu irmão, esses meninos conhecem Satanás, meu. Eles já sofreram muito. Você não precisa explicar para eles tanto assim. O que você tem que falar para eles é esperança. É Jesus. É o ressurreto. É o glorificado. É aquele que veio para transformar a existência desses meninos. Porque inferno eles já conhecem. Eles precisam conhecer o céu em nome de Jesus. Que é o oposto. Mas existe um outro extremo também que nós não devemos subestimar, irmãos. A força das trevas. E o nosso arcebispo, ele tem ensinado muito isso na nossa igreja. A nossa igreja não subestima a força do mal. Nós não negamos a existência desse império, que Paulo usa o termo principais e potestades, que pode ser traduzido para um português mais compreensível e prático, forças organizadas e estratégicas, inteligentíssimas, que age sem nós percebermos. É por isso que uma das coisas que nós mais precisamos nessa luta é discernimento espiritual. Pedir muito a Deus discernimento. Então precisamos conhecer. A Bíblia está cheia de textos que falam dessa força. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. E aí Paulo traz essa armadura em detalhes, que eu não vou aprofundar muito, que não vai dar tempo. O pastor reverendo Martin Lloyd Jones, que já está na glória, pregou durante meses nesse texto, meses. Mas, basicamente, o cinto da verdade. O cinto da verdade não é a Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. O cinto da verdade é você andar na verdade. É você ser verdadeiro naquilo que você faz. É você ser você mesmo. O mais original possível. Dizer a verdade. Uma das coisas que nos liberta é quando Jesus disse que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Isso torna a gente uma vida leve, irmãos. E tem mais. Isso nos dá poder para vencer o mal em nome de Jesus. Eu descobri a força do sim, sim, não, não, sabe quando? Quando eu fui caluniado. Você já foi caluniado, deve ter sido na vida, nem que seja uma vez. E quando você anda na verdade, e que você sabe que aquilo não é verdade, no começo você sente um senso de justiça, de raiva, mas quando você vai orar e fazer sua devocional, você percebe que você tem paz, porque você sabe que aquilo é uma calúnia e não é verdade, porque você vive diante de Deus, em nome de Jesus. Ande na verdade. Couraça da justiça é a libertação do mérito próprio, é você se libertar do merecimento, que começa na salvação e vai até a glorificação. A couraça da justiça é você dizer, como o apóstolo Paulo, eu preguei mais do que todos os apóstolos, mas não fui eu que preguei, que fiz tudo isso, foi a graça de Deus em mim. Paulo tinha um senso de justificação que não ficava apenas na conversão. A ideia de Paulo de justificação também entrava nas boas obras. Nós temos que fazer caridade, entendendo que o maior beneficiado da caridade somos nós. Eu entendi isso com um rapaz que toda vez que a gente ia trabalhar para levar sopão na rua,
e que a pessoa dizia obrigado. Aí ele respondia, eu que agradeço. Eu que agradeço. E eu perguntei isso a ele assim, por que você diz isso toda vez? Ele disse, porque toda vez que eu venho aqui, eu viro mais gente. Eu fico mais humano. Toda vez que eu sento com esses mendigos aqui, o meu egoísmo morre. As minhas vaidades perdem a força em mim. E eu percebo que eu viro mais gente. Isso para mim é demais. E eu só tenho que agradecer, em nome de Jesus. Sandálias do Evangelho. Levar o Evangelho para onde a gente for. Onde você botar a planta do seu pé, leve o Evangelho. São Francisco de Assis, ele dizia o seguinte, pregue o Evangelho, se for necessário, use as palavras. Seja Evangelho, talvez essa seja a ideia melhor. Porque Deus quer fazer de você um Evangelho ambulante, em nome de Jesus. Onde você botar seu pé, você vai levar boa notícia, boa nova. Você vai levar a paz de Deus na sua alma. Escudo da fé. Eu tenho lido muito as postagens do nosso Bispo Ximenes, e ele é um homem apaixonado pelas promessas do Senhor, né? E é interessante que o escudo da fé é exatamente isso, irmãos. O escudo da fé são as promessas de Deus. É você enfrentar o inimigo quando ele lhe acusa, toda vez que vier uma acusação, toda vez que vier uma seta, você enfrentar essa seta com a promessa, em nome de Jesus. Dizendo que aquilo é seu, tomando posse para você. Mesmo que tenha sido Davi que escreveu lá atrás, mas essa promessa é sua, em nome de Jesus. Isso é o escudo. E esses dardos inflamados, as setas, né? Uma vez eu estava conversando com os irmãos, eles estavam, o assunto do grupo familiar era seta, o dia da seta. Aí eu cheguei lá, porque seta para lá, seta para cá, e seta, e seta. Aí cada um tinha um conceito de seta. Eu disse, vamos refletir melhor sobre esse negócio de seta aqui. O que é uma seta? Cada um disse uma coisa. Mas, na verdade, uma seta é um pensamento, é um sentimento, é uma acusação que vem ao seu coração. Às vezes, quando você está orando, é a culpa, é o medo, é o pavor. A palavra das trevas, quando vem, ela acusa, denuncia, e no final ela diz assim, não há esperança, não tem saída para você. Mas a palavra de Deus, quando ela vem, ela mostra o erro, mas ela diz, tem saída. Você vai sair, você vai vencer. Pode confessar o seu pecado, eu vou perdoar você, e vou deixar você mais alvo do que a neve. Isso é Evangelho. Capacete da salvação. A melhor ideia que eu entendi sobre capacete da salvação, irmãos, é que é uma mente cheia do Evangelho de Jesus. É uma mente que conhece o Evangelho, que estudou, que orou, que o Evangelho entrou e foi para o coração. Porque uma das coisas que esse império tenta colocar no nosso coração é sobre a nossa salvação, dúvidas sobre a nossa salvação, a insegurança da salvação, de que você não está salvo, e às vezes vem um pensamento que diz assim, você não é um filho de Deus, você não é uma filha de Deus. E quando nós estamos cheios do Evangelho, e o Evangelho enche a nossa alma, enche a nossa mente, enche o nosso coração, nós temos como responder a essa acusação em nome de Jesus. Eu aprendi isso com 3 meses de crente. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiência de enfrentar uma pessoa possessa. Deus me botou num treinamento com 3 meses de convertido. Foi logo vapt-vupt, para tirar o atraso, né? E um menino de rua, possesso. E ele, depois a gente descobriu com ele que ele tinha sido consagrado no ventre da mãe aos Exus. E ele, possesso, e a gente orava e saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. Foi o time de futebol inteiro. Aí teve um que veio falar comigo. E ele disse assim, você era meu. Você era meu cavalo, os termos que eles usam. Lá na roda de fogo, lá em Nova Descoberta. Irmãos, vou fazer uma confissão sincera aqui.
Daqui para baixo eu não senti nada. Gelei. Porque ele deu detalhes dos lugares onde eu andava, das coisas que eu fazia. E as pernas começaram a tremer. E eu fiquei nervoso. Eu disse, meu Jesus, e agora? Mas o Espírito Santo estava ali naquele momento. Primeiro veio uma brisa, uma paz imensa. Depois dessa paz, eu senti uma força, um vigor, uma vontade de a luta. E uma voz falou no meu ouvido, a voz do meu querido bom pastor. Ele disse, olha, você é um homem perdoado. Você é perdoado. E nós olhamos para aquele demônio ali, e ele saiu pelo poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, essa é uma das maiores certezas que nós temos que ter. Você é um filho e uma filha de Deus, em nome de Jesus. E Paulo encerra as partes da armadura falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele usou a espada do homem no Getsêmani. E deu errado. Quando ele cortou a orelha do soldado. Mas depois do Pentecostes, ele aprendeu a usar a espada do Espírito. É fantástico a diferença de Pedro antes do Pentecostes para depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, Pedro nega Jesus 3 vezes. E diz a tradição que depois que ele fica cheio do Espírito Santo, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não é digno de morrer como seu Senhor. Só alguém que teve uma transformação muito grande perde o medo de morrer, porque todos os nossos medos são filhos do medo de morrer. O maior medo, a mãe dessa bronca toda, é o medo de morrer, que gera tudo, os filhotinhos. E quando o Evangelho arranca da sua alma esse pavor, nós não vamos ter mais medo de quê? Para a glória de Deus. É por isso que eles enfrentaram o Império Romano, eles enfrentaram o martírio e não negaram a Jesus, para a glória de Deus. Paulo encerra dizendo que para alistar-se nesse exército, nós precisamos perseverar em oração, meus irmãos. Ter uma vida de perseverança em oração. E ele diz orar no Espírito, que significa orar liderados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. O Leonardo Ravenhill, que escreveu um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz a clássica frase que todo mundo conhece: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E lá em Lucas 22, 39, tem uma expressão maravilhosa, linda, que diz que Jesus, como de costume, foi para o monte orar. Para a gente mudar a nossa vida de oração, precisamos mudar alguns costumes nossos. Costumes que às vezes atrapalham sua vida de oração, de comunhão. Porque essa armadura, ela é cheia de itens pesados. E que a oração, ela vai tornar isso leve para você, em nome de Jesus. Às vezes carregar a Bíblia parece um peso. Carregar a cruz cristã, a cruz de ser discípulo, é um peso. Mas quando você ora, quando você tem comunhão com o Senhor, essa cruz fica leve e a Bíblia flui na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus usa a oração para nos encher de poder para trabalhar na obra dele. Eu quero encerrar com essa palavra do Brennan Manning, naquele livro Evangelho Maltrapilho, onde ele diz assim: é difícil ser um cristão, mas é tedioso ser qualquer outra coisa. É tedioso. Não dá para ser outra coisa. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: você já se alistou no exército de Cristo? Talvez você tenha frequentado ou já frequenta essa igreja há um bom tempo, e você tem sido tão alimentada aqui, tem sido tão abençoado por Deus aqui. Deus tem falado com você, Deus tem sarado suas dores, Deus tem tratado seus problemas conjugais.
Talvez você já tenha tido a sua restauração financeira que você tanto esperava, mas você continua apenas um membro receptor. O reverendo Sérgio Lira dizia para a gente lá no seminário presbiteriano: só existe 2 tipos de cristãos e 2 tipos de igrejas no mundo. É o cristão receptor e o cristão doador. A igreja receptora e a igreja doadora. E a convocação de Jesus para você hoje é: seja um soldado no exército de Cristo. Talvez você esteja dizendo assim: olha, eu não tenho condição, eu não estou preparado, mas o Espírito vai preparar você. O Espírito Santo vai capacitar você. Às vezes nos nossos encontros de jovens, em alguns momentos faltou pais adotivos. Às vezes nos nossos movimentos faltam pessoas para trabalhar. Mas não é só isso que Deus quer de nós. Ele quer que você seja um soldado lá no seu emprego, lá no seu bairro, lá no seu prédio. Então, eu queria convidar as pessoas as quais foram tocadas pelo Espírito Santo, para a gente orar. Se você foi convocado e convocada hoje pelo Espírito Santo, por gentileza, saia do seu lugar e venha aqui à frente para a gente orar. Eu sou apenas o pregador, nada mais que isso. A mensagem é maior que o mensageiro. Quem convocou você foi o Senhor, para você sair da zona de conforto, para que você possa dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus chamou Isaías se sentiu indigno. Ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, Senhor. Mas quando o Senhor colocou uma brasa do altar dele na boca de Isaías, Isaías disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor está chamando você, com os defeitos que você tem, porque eu estou aqui, tem um monte de coisa a ser consertada. Mas quando Deus me deu essa palavra, eu estava precisando dessa palavra na minha vida. E eu disse a Ele de novo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos orar. Ó Senhor Deus, aqui estão as Tuas ovelhinhas preciosas, pelas quais o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, que foi a vida e o sangue do Teu Filho. E o Teu Espírito Santo, que está aqui presente hoje, fez uma convocação a homens e mulheres, não para que eles viessem aqui encontrar a cura de uma doença ou outra coisa, ou a solução de um problema. Essa é uma convocação diferente. É a convocação para se alistar no exército de Jesus. É a convocação daquele coração que foi quebrantado e contrito pelo Espírito e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero servir na obra, eu quero me dedicar, eu quero me entregar, eu quero pegar no leproso, eu quero botar o pé na lama, eu quero visitar os pobres, os doentes, os aflitos, como Jesus fez. Porque, de fato e de verdade, ó Pai, todos nós, no final, vamos ficar parecidos com Jesus. Essa é a grande obra da redenção. E enquanto esse grande dia não chega, Senhor, nos ajuda a te imitar nos mínimos detalhes da nossa vida, e que nós não nos apeguemos às doutrinas de homens e a legalismos religiosos, mas apenas a simples pergunta que reflete quando vai fazer qualquer coisa: o que Jesus faria? Basta isso. Que a gente se apaixone por essa pergunta, que ela more na nossa consciência. O que Jesus faria? E que cada soldado que se alistou hoje, Senhor, se levante cheio e cheia do Teu Espírito Santo. Que deixe de lado as críticas à igreja, as críticas à liderança, as críticas aos defeitos, e possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou ajudar a melhorar a minha igreja, a melhorar o trabalho do Senhor. Vou parar de criticar e vou servir em nome de Jesus. Que o Senhor levante soldados, homens e mulheres valorosas nessa obra linda que é o reino do Senhor. E para nós, Senhor,
com muito temor, tremor, mas acima de tudo, amor, nós dizemos: eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Quero teu